Bom, faz tempo que eu não posto mais nada aqui no canal. Ultimamente eu ando tendo pouco tempo, né? Devido a várias coisas, faculdade, a rotina. Mas eu tô voltando pra... sempre quis estar voltando aqui pra comentar alguma coisa. E acho interessante eu tá dando ideia de algumas coisas, né? E repensando também um pouquinho sobre o que eu queria pôr no canal. A última vez que eu tentei postar alguma coisa, eu ia postar sobre um vídeo daquele Edson Castro, que ele fala sobre o contexto da faculdade, né, no Brasil hoje em dia. Cheguei a fazer vídeo, cheguei a editar uma parte, mas depois eu repensei assim, acabei não gostando do vídeo e deixei quieto. Talvez um dia eu poste a minha opinião sobre o que ele falou. E no fim das contas, assim, no começo eu até rebati bastante. Depois eu vi que ele não está errado. Enfim, mas hoje eu queria falar sobre outra coisa, né? Então, hoje de manhã, eu acordei e lembrei de um post que eu vi no Instagram essa semana, que era algo assim, falando sobre que em alguns países, né, pela cultura, quando você chega, quem chega mais cedo no trabalho, estaciona nas vagas mais longe, né, da porta de entrada, do acesso, assim, por questão de cumplicidade mesmo, de empatia por quem chega atrasado. Porque daí, à medida que as pessoas vão chegando atrasadas, não precisa estacionar tão longe, ficar procurando lugar, porque sabe que ali perto vai estar tranquilo, enfim. Eu achei interessante isso. Não sei se é 100% verdade, mas o que me chamou mais a atenção foram os comentários, né? Então, assim, nos comentários você vê que a nossa cultura ensina outra coisa, né? Então, nos comentários as pessoas falavam assim: ah, mas se eu chego mais cedo eu tenho direito a parar mais perto. Se eu chego mais cedo é questão de mérito e não sei o quê. E é justamente sobre isso, sabe? Tipo assim, se você tem como pensar mais no coletivo do que no individual, pelo menos nesses lugares, você sai ganhando muito mais, entendeu? Você tem seus benefícios. E aqui no Brasil, não digo só no Brasil, mas acho que de uma certa forma a nossa cultura aqui de América, enfim, América do Sul, não sei, é muita coisa de individualismo, né? É muito individualista a nossa visão. Então você vê que o povo falava esse tipo de comentário e tantos outros exemplos, assim, agora indo para outro assunto. Uma coisa que eu mais vejo, assim, às vezes acontece alguma notícia sobre gravidez, alguma notícia sobre, principalmente a gravidez. E você vê que muita gente já tem argumento pronto, né? Como, ah, mas se cuidasse, não teria acontecido isso, ninguém mandou, aí vai lá, ninguém mandou. Então, tipo assim, eu acho que, poxa, você comenta isso, eu acho que em um contexto aonde a situação ainda esteja sob controle, ou seja, você não teve filho, enfim, né? Então seria mais como um aviso. Aí as pessoas comentam coisas maldosas sobre essa condição, não oferecem nenhum apoio e agora vai falar pra eles que você não quer ter, que você quer dar pra adoção, que você quer abortar. Nossa senhora, você é a pior pessoa do mundo, isso aqui, mas enquanto você tá na condição de aceitar essa realidade, é todo mundo caindo matando, né? Enfim, eu acho que vai muito dos valores de cada um. E assim, atualmente, não era nem para chegar nesse assunto, mas meio que chegando, a minha esposa tá grávida, né? E ela tá indo pra faculdade, né? A gente já tá meio que na fase final, né? Já tá perto. E ela conta que às vezes ela vê muita falta de empatia quando vai para alguns lugares, entendeu? Então, aquela questão de prioridade, de às vezes deixar ela de pé, de às vezes não respeitar, de repente, o lugar onde ela senta, não respeitar algumas limitações que a gravidez
traz para a mulher é muito comum, né? Então, às vezes ela tá num curso da área da saúde, talvez pelo menos com mais visibilidade, né? E ela vê que vários colegas, inclusive, já até falaram mesmo, pra que eu vou dar prioridade para ela? Engravidou porque quis. E isso eu acho bem complicado, porque assim, você já tá numa condição dessa, eu tô acompanhando. Claro que a gente sente um pouco, mas não chega nem perto do que é todo o processo biológico, fisiológico no corpo da mulher. Mas a gente, de certa forma, se sente bem vulnerável, né? A gente sabe tantos riscos que a gravidez pode trazer. A gente sabe como é difícil você tá nessa correria hoje em dia. Você não consegue mais se planejar tanto. Você tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, assim, a vida toda ela conspira para que você cada vez menos possa ter esse tipo de realidade. E quando você chega num ambiente desse, onde você encontra pessoas que vão lidar só com pessoas, vão lidar com queixas o tempo todo, com pessoas também em situação de vulnerabilidade, e elas tratam o seu futuro colega de profissão, desse jeito, é muito triste, é muito chato, né? Isso te desanima muito. Não que em outros países não tenham isso, não que, nossa, todas as pessoas dos países desenvolvidos são assim, acolhedoras. Mas, cara, eu acho que aqui é muito óbvio isso, né? Começa pelo fato que hoje a medicina virou uma forma de você enriquecer, independente se você tem dom ou não, independente do mérito. Mas você vê o quão triste é você estar num momento desse e você se deparar com esse tipo de atitude. Então eu acordei hoje, até comentei com ela quão triste é, e infelizmente assim, a gente paga pelo lugar onde a gente está, porque a gente reclama tanto, nossa, porque aqui no Brasil é isso, aquilo, os políticos. E vira e mexe eu venho aqui, quando eu vou comentar sobre política, eu sempre comento que os políticos são um puro reflexo nosso, um puro reflexo. Eu duvido muito que se cada um de nós tivesse lá, pouquíssimos fariam de fato medidas para o bem coletivo, né? E a gente sabe que hoje em dia não é muito assim que acontece. Então eu comentei com ela, hoje acordei e comentei, falei, olha, é muito triste, é muito difícil o lugar que a gente está. A gente vai tentar passar isso para os nossos filhos, mas essa questão de você focar em você, mas também pensar no coletivo, no entorno, né? Que isso ajuda a gente. Mas eu sei o quão difícil é, porque se você vive num meio onde é dito o total contrário, ou seja, é pregado o total individualismo, a pessoa que vai pensar no coletivo, infelizmente ela sai perdendo. Por mais que ela esteja certa e por mais que ela esteja visando um bem maior, ela vai sair sofrendo, perdendo, e aí automaticamente com o tempo você tem que adotar posições que infelizmente beneficiem somente você, e que se for preciso passar por cima de alguém, você passa, né? Então eu acho muito triste isso, muito complicado, mas é a realidade do brasileiro, né? O brasileiro merece a realidade que ele tá por causa disso. A gente se diz como um povo muito acolhedor, quando vem pessoas de fora, a gente faz festa, a gente faz isso, mas às vezes no dia a dia a gente é tão surpreendido com algumas atitudes que dão até medo da onde a gente pode chegar.